Olá, meu nome é Karine Magalhães, sou professora da UFRPE, professora de Ecologia, e hoje, dentro do módulo 3, nós vamos conversar sobre as principais ameaças à biodiversidade. Mais especificamente, vamos discutir um pouco sobre poluição e superexploração de espécies. Tendo início, então, com a poluição, nós notamos que essa pode ser uma das maneiras mais sutis de degradação ambiental. Nas últimas aulas, vocês devem ter discutido e visto que o habitat geralmente ele é destruído, fragmentado por atividades humanas e isso traz grandes consequências para a biodiversidade. Mas a poluição, ela, mesmo que não visível ou aparente, ela também vai contribuir para essa degradação e ameaçar a biodiversidade. Nós consideramos poluição a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias de energia que provoquem efeitos negativos no seu equilíbrio, levando a complicações da saúde humana e dos seres vivos em geral, além de mudanças e alterações no ecossistema. São diversos os tipos diferentes de poluição. Temos a mais comum, poluição atmosférica, as mais discutidas, poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição dos solos, mas também temos poluição sonora, poluição térmica, luminosa, visual. Aqui como exemplo eu trago um efeito da poluição atmosférica, que essa era as mariposas, eu conheci o caso das mariposas, quando antes da Revolução Industrial nós tínhamos menos mariposas escuras e mais mariposas claras. Depois da Revolução Industrial houve um escurecimento dos troncos. E então as mariposas mais claras começaram a ser predadas, elas ficaram mais evidentes nos troncos escuros. E com isso, as selecionadas foram conseguindo se reproduzir, ficando na comunidade, ficando no ambiente, e com isso elas foram sendo selecionadas, sofrendo seleção natural e começaram a ser mais evidentes nas populações. Ou seja, se inverteu o padrão de mariposas que a gente tinha. Mas, na verdade, a poluição ela pode não ter um efeito tão simples como esse de afetar a predação do animal, mas pode também ter o que a gente chama de contaminação, que é definida quando a poluição atinge níveis que causam efeitos deletérios na saúde dos organismos e efeitos prejudiciais, então, em geral, nos organismos. Esse é um ponto bem interessante que tem sido bastante discutido e nos preocupado, porque nós temos liberado cada vez mais agrotóxicos, por exemplo, e não sabemos os reais problemas que podem vir a ser causados por essa poluição e contaminação ambiental. Dentro dessa contaminação, dessa poluição, nós temos uma geração diária de grande quantidade de material, vindo de fábricas, das nossas casas, de carros. E um exemplo muito marcante para a biodiversidade, por exemplo, é a saída de óxido, a produção de óxidos de nitrogênio e enxofre, que, combinado com a água, esses óxidos combinados com a água, geram ácido sulfúrico e ácido nítrico, que provoca as chuvas ácidas. As chuvas ácidas elas têm causado problemas no mundo inteiro. Aqui, mais uma forma como ela é produzida, mas que ela pode também vir a chegar na biodiversidade através de neve ou da queda de partículas, que seria a precipitação seca. E o que é que ela causa com a biodiversidade? No caso da vida aquática, ela chega nós temos hoje lagos que são mortos. Aqui é um exemplo de um rio morto. Em algumas regiões mais industrializadas, os animais, o pH da água é tão ácido que não permite a vida. Mas também tem efeitos na cascata trófica, porque mesmo que não seja um pH tão ácido para os peixes, por exemplo, ele começa a comprometer, por exemplo, o zooplâncton, que é a base da cadeia alimentar desses lagos. Então, provocando também assim um problema de
alimentação para os níveis tróficos mais elevados, ou seja, para os animais que comem esse plâncton. Dentro da vegetação, nós temos a queima realmente das folhas. No caso, a cutícula cerosa que protege as folhas, ela pode ser corroída e aí a planta, mesmo na presença da água, ela fica como se estivesse sofrendo estresse hídrico. Em algumas regiões nós temos florestas mortas e esse efeito, além de ser esse efeito direto, ainda tem o efeito que alguns desses elementos que vêm da chuva ácida, eles se ligam, como o enxofre, se liga com o ferro, deixando então esse nutriente disponível para a planta. Um outro aspecto importante da poluição é o processo pelo qual os organismos podem adquirir esses contaminantes mais rapidamente do que eles podem eliminar do seu corpo. E esse processo é chamado de bioacumulação. Ele pode ser da forma direta ou indireta. Direta seria aquele organismo que se alimenta ou que fica na presença daquele contaminante. Então, quanto maior a concentração, mais ele vai acumulando no organismo dele aquele poluente. Mas, indiretamente, mesmo que nós humanos, por exemplo, não estejamos naquela região contaminada, nós também acumulamos esses metais pesados, por exemplo, um processo que nós chamamos de biomagnificação, que é o aumento da concentração do contaminante a cada nível da cadeia trófica. Nós bioacumulamos porque nós nos alimentamos de um alimento que esteja contaminado e essa concentração ela é cada vez maior quanto mais alto da cadeia trófica a gente chegar. Um exemplo, aqui dissolvido na água, nós temos 0,02 partes por bilhão de mercúrio. As algas, microalgas, por exemplo, que pegam nutrientes da água para fazer sua biomassa, eles já vão ter uma concentração maior, de 30 a 300 partes por bilhão. Já organismos com ciclo de vida maior, como o zooplâncton bento, que se alimentam durante dias dessas algas, elas já vão ter uma concentração maior. O zooplâncton, aquele que está livre na água, mais o bento, que principalmente se alimenta no fundo, pode chegar a 2.000 partes por bilhão. Já organismos que se alimentam desses organismos vão bioacumular esses contaminantes. Devido ao seu ciclo de vida maior de longo, mais vezes vão se alimentar, vão ter concentrações cada vez maiores. 200 partes, acima de 200 partes por bilhão aqui. E os organismos no topo da cadeia trófica vão ter níveis bem mais altos. Esses contaminantes, principalmente metais pesados, eles se ligam à gordura desses organismos. E esses organismos, tendo contato contínuo com aquele contaminante, ele vai continuar sendo acumulado no sistema. Em geral, quando eles se param de ter contato com esse contaminante, eles vão perder, essa concentração pode diminuir, mas enquanto eles estiverem em contato com o poluente, eles vão continuar bioacumulando. E as consequências disso são várias. Por exemplo, doenças neurológicas, cânceres, e que podem causar problemas tanto na biodiversidade quanto no homem também. Aqui só um exemplo de um ambiente onde nós não temos muito homem, ação do homem, mas nos extremos do planeta, mas que são animais que têm uma camada de gordura grande e que se alimentam frequentemente. E durante anos tem um ciclo de vida mais longo. Então, esses organismos, eles acabam sendo contaminados indiretamente e têm altas concentrações de poluentes, de metais pesados. As baleias também têm esse alto grau de contaminação. Um exemplo bem emblemático para os americanos, por exemplo, é o da águia careca, que seria aquela águia que é o símbolo dos Estados Unidos. Após os anos 1940,
começou a se usar o DDT, um pesticida que foi largamente utilizado nos Estados Unidos, e ainda tem alguns lugares do mundo que produzem ainda e utilizam. Então, logo após o início da produção e uso desse DDT, se começou a notar que essas águias, a população dessas águias na Flórida, começaram a colocar menos ninhos, que foi decaindo. Esse animal quase chegou à extinção. E depois da suspensão em 48 estados dos Estados Unidos, a partir de 1963, foi possível notar, então, que voltou, então, a ter a população recuperada de águias. O que acontecia nesse caso? Nesse caso, o DDT agia no enfraquecimento das cascas dos ovos. Então, os embriões eram mortos. Então, não havia nascimento desses organismos, porque um dos principais problemas da contaminação é quando ela realmente atinge as épocas reprodutivas dos organismos. Um exemplo que chamou muita atenção de nós aqui brasileiros, principalmente nordestinos, foi o derramamento do óleo em 2019. Ele teve efeitos imediatos, como a morte de alguns organismos que ficaram sufocados, asfixiados, ostra também, e contaminou a água. A gente ainda não sabe quanto óleo ainda tem por aí. Muitas aves foram atingidas, são de impactos diretos, mas a gente ainda não sabe exatamente o grau de contaminação que nossos organismos podem vir a sofrer. Novamente, imediatamente após o acidente, alguns organismos sofreram contaminação, ou seja, tiveram uma concentração maior desses poluentes no organismo do que o indicado. Só que, sem a presença do óleo, eles voltam a ser saudáveis. Então, alguns peixes, por exemplo, eles foram considerados contaminados e logo depois, quando foram amostrados novamente, já estavam livres. Isso porque o metabolismo daqueles organismos, ele vai conseguir se liberar metabolizar aqueles nutrientes, aqueles contaminantes rapidamente. Mas isso ainda é um problema que a gente tem que estudar, porque ainda existe algum óleo enterrado nos sedimentos ou preso em estuários em algumas regiões, que nós nem conseguimos ainda mapear corretamente devido até o problema da Covid-19. E mais recentemente, um outro problema vem aparecendo e crescendo muito, que é o dos microplásticos. Nós sempre vimos que poluição visual, a poluição dos resíduos sólidos, mas recentemente vem sendo muito discutida os plásticos de realmente menores dimensões. E de onde é que eles surgem? Eles surgem justamente dos grandes plásticos que sofrem degradação pela ação das ondas, pela degradação da luz e vão se quebrando. As roupas também têm fibras que vão liberando esses microplásticos. Nós temos também uma fração de plástico que é feita para gerar vários plásticos que também são liberados no ambiente. E nossos produtos de higiene também, muitas vezes têm pasta de dente, maquiagem, eles têm também essas micropartículas que também vão para o mar e vão para as águas e contaminam o ambiente. Aqui só uma tabelinha mostrando ele é lixo quando ele é maior e ele pode ser considerado também microplástico e hoje em dia está se estudando então o nanoplástico. Os efeitos então variam. Quanto maiores os efeitos físicos na biodiversidade. Quanto menores, nós vamos tendo problemas na cadeia trófica, ou seja, o organismo ingere e passa para os seus incorpora e passa na cadeia trófica. Alguns organismos, então, têm um crescimento reduzido, às vezes tem uma letalidade tóxica, ou seja, esses microplásticos vêm também com contaminantes. Então, quando eles ingerem, alguns deles podem ser tóxicos e gerar até a morte dos organismos. E até, então, uma citotoxicidade em alguns organismos.
São 4 a 12 toneladas de plástico jogados ao mar. E desses plásticos, mais de 700 espécies, esse dado é num paper de 2017, no trabalho científico de 2017, mais de 700 espécies já tiveram os traços desses plásticos nos seus organismos, no seu trato digestório. Em peixe já foi até achado no cérebro. Recentemente se achou numa placenta humana. Então esse microplástico está realmente afetando a biodiversidade de uma forma absurda e rápida. E as projeções são de que até 2050 vai haver mais plástico do que peixes no mar. Aqui uma projeção de aqui um estudo de 2014 mostrando que existe uma proporção de 1 para 5 plásticos em relação a peixes, 1 de plástico, 5 a peixes. E em 2025, em 2050 isso deve inverter. A gente vai ter mais plástico do que peixe no mar. Essa previsão aqui para o Pacífico tropical mostra que nós vamos ter por metro cúbico mais de 500 microplásticos, ou seja, a água vai estar realmente contaminada com uma quantidade absurda de plástico que entra na biodiversidade e vem causando problemas de contaminação na cadeia trófica, como a gente já viu, até a morte dos organismos. Mas existe também, então, esse microplástico causa aquilo que a gente chama de contaminação, mas ele também causa efeitos físicos deletérios para a biodiversidade. Então, aqui alguns exemplos desses pacotes de cerveja muito comuns nos Estados Unidos, na Europa, onde você carrega mais facilmente as latas, mas que na biodiversidade os organismos, por ser transparente, acabam se prendendo e causando danos até a morte dos organismos. Plástico em cima de coral, redes liberadas no ambiente ou cordas, isso é bem comum, matando organismos. Então, esses resíduos sólidos também causam esses efeitos físicos, não de contaminação. Aqui só um exemplo de uma maneira que está sendo divulgada de como vender essas cervejas com material que seja biodegradável, para evitar, então, que esse plástico fique nos oceanos. E, por fim, tipo de poluição também que é interessante para a biodiversidade, que afeta inclusive nossas tartarugas aqui no Brasil, mas não só tartarugas, mas é mais estudado em tartarugas, que é a fotopoluição. Nós temos as desovas das tartarugas e quando os ovos eclodem, elas têm a tendência de ir para o mar. Quando a lua cheia, elas seguem aquela lua. Só que a nossa orla está muito iluminada, nos últimos anos, cada vez mais iluminada. E existem iluminações que são consideradas adequadas, ou seja, viradas para a parte da cidade, e outras que são jogadas para a costa, para o mar. Quando, então, há um nascimento, uma eclosão desses ovos, e as luzes estão ligadas aqui no estudo no Golfo do México, mostrando que quando as luzes estão desligadas, as tartarugazinhas elas vão em direção ao Golfo. Quando as luzes estão ligadas da orla, elas se perdem e a maioria, se não 100%, vai para as estradas. Quando elas vão para essas estradas, elas sofrem atropelamento e morrem. Então, algumas dessas espécies estão consideradas ameaçadas de extinção e elas nascem mais de 100, mas, na verdade, elas têm um crescimento lento e sofrem muita predação e outros impactos naturais que acabam apenas algumas chegando à fase adulta. Então, esse dano para a conservação dessas espécies é muito grande e apesar de parecer tão simples. Então, partindo agora para discutir um pouco sobre uma outra ameaça à biodiversidade, que é a superexploração de espécies, nós vemos que existem o uso da biodiversidade como um todo é muito comum. O homem evoluiu dessa forma, o homem se relaciona com a natureza. Só que quando a gente usa, colhe, caça uma espécie
numa taxa mais rápida do que aquelas populações naturais conseguem se recuperar, nós estamos falando de superexploração. Em geral, a gente tem dois tipos principais, que são a sobrepesca, ou seja, a gente pesca mais do que as populações naturais conseguem se recuperar, e a outra é a caça. A caça, ela é também muito direcionada para algumas espécies, ou para alimentação, a gente vai ver mais para frente, ou para outros usos dessa biodiversidade. Atualmente, 1/3 dos vertebrados ameaçados de extinção são ameaçados por essa superexploração. E como superexploração, então, como é que a gente passa desse limite da espécie se reproduzir? Tem dois aspectos que a gente leva em consideração. É que uma cena como essa, ela pode chocar. Ela que mostra um monte de árvores que a gente sabe que muitas vezes são madeiras nobres, raras, então ela choca a gente. Um animal como um elefante morto, ele também atrai a simpatia das pessoas. Aqui no caso até a queda do rei, por exemplo, o rei da Espanha, foi ligada a vários escândalos, mas um deles foi com a morte de um animal de 50 anos durante uma caça em 2012. Então isso a gente consegue visualizar e achar errado. Mas, por outro lado, a exploração da biodiversidade para a alimentação humana, para o bem-estar humano, a gente considera normal. Então esse é um dos grandes problemas que a gente tem na conservação, é que, de certa forma, a utilização, o uso, a exploração dos organismos, a morte deles é normal para a gente. E porque intelectualmente a gente pode aceitar que aquele organismo morra para nosso bem-estar. Aqui é um exemplo dos bisões americanos, que até que saia do controle, ou que a gente perca aquela espécie, ela parece normal. Aqui no caso, uma foto comemorativa de morte de milhares de animais. O outro aspecto é que a nossa perspectiva muda. Existe uma síndrome que é estudada, a síndrome dessa mudança, dessa base, que seria em 1800, seria essa aqui o natural. Então, quem morava naquela época, viveu naquela época, estava acostumado com a biodiversidade elevada, animais grandes, um ecossistema equilibrado. 150 anos depois da caça excessiva de baleias, da sobrepesca, a gente começa a ter um ambiente que passa a ser o normal para aquela geração. Só que em poucos anos ela mudou e ela passa a ser o novo normal, a valores normais. E nós agora, atualmente, já estamos começando a achar que o normal é isso. Pouca biodiversidade, muito plástico, muita poluição. Então esse é um outro dos problemas que a gente tem, que é a nossa visão de como é o ambiente, a biodiversidade no ambiente e de como nós podemos usá-lo. Aqui só um outro exemplo que muita gente viu, que antigamente nós tínhamos muitos insetos, quando você saía de carro, o farol, os vidros apareciam cheios de insetos mortos, e hoje em dia é bem tranquilo. Então, para a gente, esse é o novo normal e, inclusive, parece bom, porque não tem aquela sujeira toda. Mas isso é bastante discutido, porque existe uma morte excessiva de insetos hoje, que são importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental. E, na verdade, essa história de superexploração do homem, ela é antiga. A gente tem, vocês já devem ter visto essa figura em outras apresentações, outras aulas, que a gente tem instituições na pré-história que quebra um pouquinho daquele mito do bom selvagem, que seria que para as extinções do Pleistoceno, na megafauna do Pleistoceno, uma das grandes causas foi a caça, não necessariamente somente a caça. Provavelmente foi uma atuação de vários fatores, como mudança do clima, doenças, mas o fato é que existe aqui, olha, aqui é a taxa de sobrevivência nesse eixo, e aqui os anos em que a população de grandes animais, com a chegada do homem,
ela decai significativamente aqui na Austrália, na América do Norte e nas ilhas Madagascar e Nova Zelândia. Então, logo após a chegada do homem, ele causa um efeito deletério naquela população, tá? Um efeito de predação muito forte. E, inclusive, isso aqui é retratado para várias espécies. Por exemplo, a vaca marinha de Estela, que é bem maior do que o nosso peixe-boi, que se extinguiu rapidamente pelo consumo da carne. Um animal dócil. O dodô, tem algumas aves de grande porte que voam, alguns animais da África, mas uma das coisas que eu queria destacar aqui é justamente que as razões para a extinção são descritas aqui, e essa setinha aqui, olha, significa a caça. E se você olhar todos esses organismos, a caça está presente nela, né? Na ligação com a extinção daquele organismo. Vários têm mais de uma causa. Nesse caso aqui, olha, foi basicamente a caça, mas a caça está sempre ligada, então, à extinção, ou à destruição, ou à redução drástica de organismos. E dois exemplos bem interessantes, que são aquele do bisão e esse aqui do pombo passageiro nos Estados Unidos, onde se tinha relato de grandes populações facilmente caçadas, mas que com o advento o nativo caçava, mas conseguia consumir de uma forma sustentável. Com o aumento das linhas de transmissão, das linhas férreas, ficou mais fácil para essa caça ocorrer. Então, começou-se a promover caças muito grandes e que eram exibidos como troféus, e em 1900 esse organismo chegou à extinção. O bisão não chegou à extinção, mas ele em 1980 quase foi extinto pelos colonizadores, que apreciavam a caça e a carne, mas que durante vários anos os nativos praticavam caça, mas de maneira sustentável, novamente. A entrada das linhas férreas para a região oeste e a facilidade, então, do homem chegar perto dessas populações causou o extermínio de várias populações que hoje estão se recuperando. Mas então, a gente tem um uso histórico, a gente acha natural utilizar esses organismos, porque a gente, como viu, os sistemas, os serviços ecossistêmicos são grandes, e esse de provisão, nós usamos muito madeira para alimentação, para madeira, para remédios, para água, fora os outros serviços que essa biodiversidade, que esse ambiente pode trazer. Então, os tipos de exploração vão justamente em cima desses serviços, de alimentação, de fibras, combustível, medicamentos, material de construção. Só que, na verdade, nós em geral pensamos na subsistência, quando na verdade a gente está falando de um mercado com comércio muito mais lucrativo. Aqui uma feira onde praticamente deve ser o uso para consumo, mas aqui nós vemos claramente que é uma indústria de consumo de madeira. E essa exploração, essa superexploração dessa biodiversidade, ela vem porque o potencial desses mercados é enorme. Aqui só um exemplo de preços em dólar dos organismos vivos ou de produtos desses organismos. Então, por exemplo, um papagaio africano aqui pode chegar ao preço de $2.000, mas os nossos papagaios também têm um preço alto. Alguns lêmures são mais baratos, mas também têm um valor elevado. Peixes aqui no Brasil também, peixe de coral, são muito vendidos também, capturados e vendidos. Um bebê elefante pode chegar a $7.000. Já um gorila, que é mais raro, 400 mil. Quanto a produtos, então, para consumo, olha, um pagolinho, parece o nosso tatu, pode chegar a $1.700, $1.750. Um indivíduo inteiro para consumo. Mas existe extração de bile, de osso, uso dos ossos, uso da lã, que a lã, por exemplo, chega a $20.000.
no mercado. Então, esse é o problema. São produtos rentáveis, são um mercado muito grande. E o preço sobe, como a gente viu, à medida que a espécie fica mais rara. Então, quanto mais raro, mais caro é aquele organismo. Aqui, exemplo da nossa fauna, aqui foi uma apreensão da polícia de organismos para consumo, aqui para venda, e eles são realmente organismos que são longe dos grandes centros urbanos, então muitas vezes é difícil fiscalizar. Mas nem por isso pode ser justificado essa exploração comercial desenfreada. Um exemplo aqui é do comércio ilegal sendo fiscalizado então por um grupo de análise financeira. Então está se rastreando esse dinheiro que movimenta esse comércio, porque se a gente pensa que só são coletores locais ou pessoas que vão lá caçar ou vão cultivar aquele organismo para venda, mas é uma coisa muito maior, porque os organismos têm que ser transportados, então tem que ter empresas, tem que ter um controle maior de atravessar fronteiras. E uma das maneiras que está sendo estudado para evitar isso, então, é a parte financeira. Então, os compradores geralmente pagam em dinheiro ou em transferência bancária, que vai para esses líderes que repassam dinheiro para os coletores locais, corrompem, tem dinheiro para corrupção das fiscalizações, por exemplo, dos governos, e pagam essas pessoas também que caçam ou cuidam dos animais. E essas transportadoras, então, rastreando esse dinheiro, vai ser mais fácil a gente combater um pouco esse comércio. Mas parece que cada vez que fica mais difícil, mais cresce o interesse e mais os valores crescem. Então, realmente é um aspecto bem difícil de ser combatido. Então, a gente falou um pouquinho da exploração comercial, mas existe também a exploração de subsistência, que é um dos problemas que é apontado em várias regiões do mundo. Aqui na Amazônia, por exemplo, aqui tem um estudo recente e que mostra que as populações, as comunidades podem ajudar até, inclusive, na recuperação desses organismos. Aqui é a lista dos organismos terrestres e aquáticos, semi-aquáticos, com o hábitat deles na Amazônia. E fazendo esse trabalho, eles viram que existe realmente algumas comunidades que ainda dependem dessa proteína animal, porque elas estão fora do mercado. Então, elas não têm como ir comprar um peixe comercial, uma carne, para se alimentar. Então, como eles estão fora do mercado, eles vivem dessa caça. Mas, em contraste com essa exploração comercial, a escala de subsistência é limitada pelo número de pessoas que vivem naquela região e onde elas têm acesso a essa vida silvestre e pelo nível de consumo. Então, dentro da legislação brasileira, por exemplo, a gente reconhece essas questões culturais. Não significa que você vá liberar, porque muitas vezes algumas pessoas vão vender, comercializar, mas para a subsistência isso ainda é respeitado dentro da legislação. Mas é claro que as pessoas sempre comeram alguns organismos, mas essa taxa de exploração ela tem que ser controlada, porque ela tem subido claramente há várias décadas. Aqui só um exemplo do boto rosa, que ele é utilizado não só para consumo, mas para fazer, por exemplo, pega o olho para colocar o nome da pessoa amada e fazer alguma simpatia. Então tem vários outros usos culturais que saem daquela região, saem daquela comunidade da subsistência e passam a ser comercializadas. Isso é um problema em feiras, por turistas. Então isso causa um problema de exploração maior. Que é muito também ligado, outra exploração é a recreacional. Então, que é quando você tem um uso sistemático, rotineiro da biodiversidade, da vida silvestre, para a diversão, para a recreação. Ela pode ser positiva e ela pode ser, muitas vezes, negativa. Aqui é um exemplo positivo de alguns organismos que não vão voltar da natureza
e que acabam gerando a opção para a população fazer educação ambiental, a população conhecer aqueles organismos, gerar renda também para os grupos de conservação daqueles organismos. O uso de alguns animais também ajuda no tratamento, inclusive, de crianças com algumas deficiências, com algumas doenças, mas há outros usos nem sempre são tão bem vistos assim, porque causam degradação dos organismos. Seria só o uso pelo uso, então a gente tem que ter cuidado de como aquele organismo está sendo tratado, se ele já era um animal de cativeiro ou não, se ele tinha condições de voltar para a liberdade ou não. Um exemplo mais perto da gente aqui é o do cavalo marinho, onde nós temos passeios ali na região do Maracaípe para ver esses organismos. Então a gente tem esses organismos aqui que estão sendo presos para serem expostos. Então a gente tem que avaliar se realmente isso pode estar causando algum dano para o ambiente, porque ele não é caçar, eles não são tão abundantes assim que a cada passeio você consiga ir lá e pegar um organismo. Então tem alguns organismos que estão sendo mantidos para esse tipo de exploração recreacional. Então ele pode existir, mas ela tem que ser regulamentada, organizada, para não causar danos. Existe também a exploração acidental, que a gente chama de bycatch, ou seja, eu tenho um objetivo de pescar certo peixe, mas eu acabo pescando ou capturando outros organismos. Então, são muitas tartarugas mortas por ano, mais de 250 milhões de tubarões, muitas baleias e pequenos golfinhos que são mortos todo ano por redes para pesca. Então, muitas vezes, esses organismos são liberados, mas pelo tempo de espera, muitas vezes, quando se encontra esse organismo, ele já está morto. E também tem um problema que eles danificam, como eles são maiores, eles acabam danificando as redes, o que causa também uma relação ruim de algumas comunidades pesqueiras com esses organismos, que acaba levando os organismos a óbito. Então, essas populações acabam sofrendo muito com essa exploração acidental. E aves também têm sofrido muito isso e soluções existem. Então a gente tem que continuar utilizando os recursos, mas a gente pode fazer algumas coisas diferentes. Aqui temos exemplos de usar luz nas redes para afastar os organismos, padrões para que alguns organismos consigam ver de longe e não se enrascar naquela rede. Colocar em determinados horários onde tenha menos aves, por exemplo, impedir a entrada de organismos ou fechar mais a entrada dos organismos, colocar proteção para as aves que ficam pousando naquelas redes. Então, existem muitas opções. Aqui um estudo mostrando que o número de organismos capturados por 1.000 metros de rede em 24 horas cai assustadoramente quando as redes são iluminadas. Aqui seria com a rede sem iluminação, a quantidade de organismos, e aqui quando ela é iluminada. Então, existem opções também para a gente continuar mantendo a exploração correta do alimento, mas protegendo também a biodiversidade. E exploração indireta é outro tipo, que seria aquele que acaba levando uma variada gama de ações que matam indiretamente esses organismos silvestres. Inclusive animais domésticos, que é um grande problema que nós temos, atropelamentos, cercas, antenas. Então, ele não tinha um objetivo de comercial aqui, mas sim a gente tem por lazer um animal. E aqui mostrando, aqui uma foto que é bem divulgada, que mostra o efeito que um gato pode fazer nas áreas ao redor de onde ele mora, no meio ambiente. Então, desde aves raras, até pequenos mamíferos. Aqui a quantidade de mamíferos que eles caçam. Então, essas populações têm que ser controladas, assim como nós temos que pensar em estradas que protejam melhor os organismos,
cercas e antenas que também evitem esse tipo de captura acidental, morte acidental dos organismos. E só para a gente finalizar, os efeitos então dessa sobreexploração, elas vão nas populações e nos ecossistemas. Então a gente acabou já falando um pouco, mas os efeitos da população são na idade, no sexo e na parte genética. Então, na idade, geralmente, a pesca, por exemplo, ela se foca numa determinada idade. Então, ela quer os organismos maiores. Então, quando naturalmente, essa linha aqui, ó, o tamanho do corpo e a mortalidade, quando naturalmente a mortalidade geralmente é dos organismos menores, quando a gente tem as populações muito manuseadas pelo homem, muito exploradas pelo homem, a mortalidade é maior nos organismos maiores. E esse é o problema, é porque esses organismos é que vão reproduzir. Então a gente vai acabar afetando a capacidade de renovação daquelas populações. Então ele vai impedindo que aqueles organismos se reproduzam, vai havendo então a diminuição da população. E uma das coisas que acontece, por exemplo, na pesca, é que cada vez mais vai se reduzindo a malha da rede de pesca. Então a gente vai pegando e matando os organismos menores também. Existe esse efeito de alteração da estrutura etária. Do sexo também, aqui no caso da cachalote, esse exemplo para mostrar o tamanho de um indivíduo macho adulto e uma fêmea. Então a exploração ela era muito focada nos organismos masculinos, no macho. Então o que aconteceu? Com o tempo, apesar de ter fêmeas disponíveis, eles tinham uma menor taxa de fecundação, já que não tinha muito machos, e a reprodução foi ficando difícil, levando então a problemas na estruturação genética daquelas populações. Inclusive, essa parte genética também é afetada porque geralmente você sai escolhendo, a exploração escolhe os mais vistosos, os maiores, os mais adaptados naquele ambiente. E isso vai deixando uma estrutura genética abalada naquela região. E com o tempo vai tendo então um afunilamento da diversidade genética. E talvez um dos efeitos mais discutidos hoje em dia dessa exploração excessiva é na cascata trófica, naquela cadeia trófica. Então a gente tem que toda a energia que passa no sistema ela vem de um produtor primário que alimenta um consumidor, que esse consumidor ele serve de alimento para outros animais maiores e assim sucessivamente dentro de um limite, porque essa energia ela vai sendo perdida. Então, o que é que acontece? Quando eu caço mais, por exemplo, um organismo no topo dessa cadeia, ele vai diminuir sua população e vai facilitar que esses organismos médios aqui de baixo, que ele predava, tenham uma população aumentada. Com o aumento dessa população, a pressão de predação sobre esses pequenos organismos aqui vai aumentar e a população vai diminuir. Daí ele tem menos influência sobre o zooplâncton. E aí o zooplâncton cresce de tamanho porque não é muito predado e começa a predar demais o fitoplâncton. Então causa um desequilíbrio que vai afetar toda a cadeia trófica. E inclusive o homem. Então, muitos desses organismos aqui são os que nós consumimos. E Pauli e colaboradores lá em 1998 publicou um trabalho na Science que mostra esse efeito no longo prazo. Então, antigamente nós tínhamos populações, ou os organismos maiores, e com vários níveis tróficos, ou seja, consumidor, primário, secundário, terciário. Hoje em dia, com a nossa pressão, os organismos já são menores e já temos menos níveis tróficos, ou seja, estamos perdendo esses predadores lá do topo. E no futuro a gente vai ter cadeias tróficas mais simples e organismos menores. Então, o nosso novo normal no futuro vai ser uma diversidade bem menor e desequilibrada, porque isso pode causar diversas desorganizações e extinção de alguns organismos. Então esse é um futuro que a gente está cavando com essa super exploração.
Então, em resumo, a gente viu que nós temos mais duas grandes ameaças à biodiversidade e que são ameaças importantes e que dá para a gente contribuir bastante com elas, utilizando ou pedindo políticas públicas que organizem, então, controle o tráfico de animais silvestres, o consumo deles, a destruição da natureza, a poluição, ou seja, nós temos que contribuir tanto nas ações do dia a dia, mas também nas políticas públicas para tentar melhorar esses efeitos, que são de longo prazo, como nós vimos, e que afetam as populações dos ecossistemas de uma maneira geral. Então, gostaria de agradecer a todos e encontro vocês na nossa reunião síncrona que nós vamos ter para discutir os assuntos que foram discutidos ao longo desse terceiro módulo.